Olá pessoal, boa noite a todos. Deixar essa aula gravada. Vou abordar então sobre a situação de aprendizagem 3, correto? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então vamos lá. Chama aí a máquina parou, a pressão aumentou. Mais um dia de trabalho na Hidros e tudo parecia estar sob controle. Até que você atende a um chamado da produção, percebe que a situação está prestes a mudar completamente. Tratava-se de uma parada de máquina crítica para o processo produtivo. Assim que você chegou no local onde a máquina estava instalada, se deparou com o gerente da produção. Ele estava disposto a acompanhar a abordagem inicial da manutenção para ter uma ideia do tamanho do problema e estimar por quanto tempo aquele equipamento ficaria sem produzir. Mesmo pressionado, é necessário manter a tranquilidade, agir de forma técnica e atender aos procedimentos de segurança. Depois de conversar com o operador da máquina e ter realizado uma inspeção na máquina, concluiu que o redutor de velocidades do sistema de troca de ferramentas da máquina, né? Então aqui está o problema, né? Redutor de velocidade do sistema de troca de ferramentas da máquina estava transmitindo movimento. Imediatamente, né, posicionou o gerente sobre o defeito e o tempo que levaria para resolver. Então você será responsável, junto com o colega de trabalho, pela intervenção no equipamento e de colocá-lo para produzir o quanto antes, né? Então, a primeira etapa aí, pessoal, vocês vão no anexo 1, vocês vão avaliar e escolher, então, a opção correta entre verdadeiro e falso, né? Presente no anexo 1, que é esse daqui, ó. Então, aqui, ó, aqui, pessoal, ela é bem intuitiva mesmo. Aqui vai ser uma coisa que realmente você vai conseguir responder. Não tem nada que fala assim, pegadinha. Realmente, só de você olhar, você vai conseguir aqui se é verdadeiro ou falso, certo? O outro aqui, ó, no anexo 2, vocês vão colocar aqui qual a possível causa na falha de transmissão do movimento do redutor de velocidade, né? Que aqui tem uma possível causa, né? Você achar aqui que mesmo com essa pouca informação pode ser mais de um, você também pode colocar, não tem problema, certo? É, pelo menos uma aí é o mais importante, né? Colocar algo a mais não tem problema. Ok? Bom, então, pessoal, aí a terceira ali, né, para você vai definir a ordem, essa ordem aqui foi lá na outra situação de aprendizagem, então não se preocupem com isso aqui, certo? Bom, vou falar então, turma, dos conteúdos pertinentes, né? Então, vamos falar de conteúdo de tecnologia de processos, né? Que são os documentos técnicos, né? Bom, os documentos técnicos, pessoal, os documentos técnicos são primordiais, né, na área da manutenção, né? Então a gente precisa ter principalmente o manual, né? Então o manual de instalação, operação e manutenção do equipamento, é, projetos, né? Se for uma máquina que foi projetada ali, então as vistas essenciais, né? Detalhamentos do projeto, a vista explodida, principalmente para a vista de montagem, para a questão de montagem, principalmente com códigos para sobressalente, né? E dependendo da peça, algumas especificações, por exemplo, caso a peça não tenha mais um sobressalente que esteja em linha de fabricação, eu preciso fazer uma espécie de engenharia reversa e fabricar, né, uma determinada peça. Então, eu preciso ter essas especificações também. Então, esses documentos, né, e um prontuário de manutenção, né? Então, toda máquina ali tem seu prontuário de manutenção. Então, desde as intervenções corretivas, passando pelas preventivas e até preditiva ou outra caso tenha, né, caso se aplique, né, tá manutenção nessa máquina, né? Então ela é importantíssima, então ela tem que ser muito bem organizada, né, muito bem identificada e bem localizada, tem que estar em um local estratégico, né, para o pessoal da manutenção, que ela é primordial. Né? Aqui eu estou falando como se fosse papel físico, né, pessoal, mas a gente tem que lembrar que hoje tem os programas, né, que já faz geração de ordem de serviço, já integrado, né, já são as SAPs aí que conversa com o almoxarifado, conversa com a oficina, conversa com a área financeira, enfim, ela é toda integrada, né? Então, praticamente não, hoje quase 100% eletrônico. É só, assim, algumas indústrias que mantêm a tradição de ter tudo ainda manual, impresso, onde você vai escrever, vai ali, né, fazer escrito, mas isso aí vai de indústria para indústria, depende muito da cultura, né, onde a empresa ali está incluída, né.
Bom, então, pessoal, o manual, né, como eu falei, é o primordial, o primeiro, né, porque ele vai dar informações como o equipamento funciona, como operá-lo, né, como operá-lo dentro das normas, dentro da forma correta para manter, então, sua vida útil mais longa possível, não operar fora dos parâmetros para que ele foi projetado, né? Eu preciso desses desenhos também para realizar tanto montagem como desmontagem, né? Então, para fazer uma manutenção, para trocar uma peça, né? Valores de pressão, né? Então, pressão, vamos dizer, pressão de trabalho, ajuste de folgas, velocidade de operação, o tanto que ele é capaz de produzir, então, sua capacidade máxima, né? Além disso, ele indica óleo para operação, né, seja uma operação de corte, refrigeração e lubrificação, né, da parte elétrica, ele informa também qual é a tensão e a corrente que ele deve ser ligado, o tanto que ele pode ser exposto ao calor e ao frio, né, então ela tudo vai influenciar para ter então um máximo ali, né, de funcionamento e vida útil. Então, uma coisa, pessoal, a gente, não, isso aqui eu não vou seguir, não. Faz toda a diferença. Isso vai determinar ali, não no curto prazo, mas no longo prazo, uma diminuição significativa da sua vida útil. Então, seguir a risca é o primordial, né? Então, sempre ter essa coisa ali de seguir a risca, tá na letra ali, seguir linha por linha, vírgula por vírgula, né? Então, o manual que é utilizado para manutenção, eu preciso do desenho, né? Então, eu preciso do desenho esquemático, desenhos detalhados, se for, por exemplo, fabricar uma peça, um sobressalente. A vista em explosão, principalmente aqui, né? Para facilitar a minha montagem, o que que se monta primeiro, o que vem depois, né? Além disso, cada peça, né, ela tem um código ali, um código de referência de fabricante, onde eu também posso fazer uma solicitação, né, para um fornecedor para encomendar peças, né, diagramas também, seja elétrico, né, tubulação de gás líquido, enfim. Bom, outro documento também importante, pessoal, só que ele é menos detalhado, né, são os catálogos, né? O catálogo, vamos dizer assim, é uma espécie de versão mais resumida daquela máquina, né? Então ele traz suas características principais e as aplicações, né? Então, por exemplo, uma bomba, né? Como está falando aí, uma bomba hidráulica, né? Então, ao comprar uma bomba, né? Eu preciso ter algumas informações, como por exemplo, a aplicação e viscosidade do fluido, né? O que que eu vou bombear ali, né? Água, efluentes, né? Alimento. Então, por exemplo, se for alimento, tem que ser uma bomba cuja composição ali de material tem que ser ácido inoxidável, né? Se for água é um, né? Se for efluente, né? Por exemplo, o esgoto, né? Água suja é outra, né? Justamente para atender ali o fluido que eu estou bombeando, né? Qual a sua vazão e pressão máxima, né? Qual que é a alimentação elétrica, uma bomba monofásica, é uma bomba ali que eu preciso de uma alimentação monofásica, trifásica, né? Qual a potência e rotação exigida para esse motor, né? Qual tipo de fixação, né? Eu tenho que montar sobre eu tenho que montar sobre ali no chão, tem que ser chumbado, nivelado. Posso montar sobre uma plataforma móvel. Aí depende, né, da bomba, né? Ali o fabricante ele dá essas diretrizes, né? Aí, pessoal, são só exercícios de passagem, não são pontuados, muito parecido com o que vocês vão fazer lá na SAP. Bom, na manutenção também, né, pessoal? A manutenção, uma das principais objetivos é você solucionar um problema, né, de uma máquina, né, fazer uma intervenção e achar um problema raiz para você ter o seguinte, para você ter aquela máquina funcionando e que aquele problema não volte a acontecer, ou seja, não tenha um retrabalho. E isso então implica você dar mais confiabilidade na máquina e disponibilidade. Então a gente sabe que uma máquina confiável e disponível é uma máquina com uma alta produtividade. E é justamente, né, uma das razões de ser até da própria manutenção, é manter a confiabilidade e a disponibilidade dessa máquina o tanto quanto possível, né? Intervenções, mesmo que seja corretiva, é aquela mínima possível, né? Então é a busca do erro zero, né?
Então, essa busca pela melhoria e competitividade, né? Então, isso é a diferenciação de uma empresa para outra, né? Então, isso é as empresas buscam essa busca, essa eliminação aí de qualquer desperdício, né? Para questão mesmo de sobrevida e de destaque no mercado, né? Então, isso traduz em eficiência, né? Então, quanto mais tempo eu tenho a máquina, mais eficiência eu tenho, né? E também, né, não trata apenas do valor que se agrega ao produto, mas também dos valores que o cliente procura, e um deles é a qualidade. Então, a gente nunca pode deixar de mencionar, né, porque que as marcas japonesas, né, não só de carros, mas enfim, qual que é a principal carro-chefe delas? É confiabilidade, qualidade. Então, toda vez que você compra um carro ou qualquer produto japonês, qual que é a primeira premissa que você leva? Qualidade, confiabilidade. Os chineses também estão isso, né? Com carros e outros produtos, né? Celulares, por exemplo, Xiaomi, Oppo, Huawei, BYD, né? Falando dos carros aí, Xiaomi, né? Então, é a confiabilidade, né? Então, essa é a premissa, né? E isso não é só na produção, eles levam isso até na manutenção da própria fábrica, da própria indústria, né? Então, eles levam isso com disciplina, né? Isso é uma diferença até dos orientais com relação a nós aqui ocidentais, né? Bom, então, pessoal, uma das soluções criadas para auxiliar a gestão tanto no operacional quanto da manutenção o, é através do MASP, né? Que é o método de análise e solução de problemas, né? Bom, então o que que é esse MASP, né, pessoal? Ele é um caminho ordenado, ele é composto de passos pré-definidos, né, onde a gente identifica o problema, busca as características então que prejudicam a solução, testa as hipóteses para encontrar qual é a causa fundamental, né, bloquear essa causa fundamental por meio de um plano de ação efetivo, verificar então se efetivamente o bloqueio das causas fundamentais, padronizar a operação e concluir o trabalho. Ou seja, não é simplesmente fazer uma análise aprofundada daquele problema, de forma então que ele não volte mais, né? Então, com isso, além de você ainda melhorar, além de você resolver o problema, você ainda melhora, né? Ao mesmo tempo, você melhora até alguma coisa de produtividade da máquina, que faz parte então da melhoria contínua. Então, o MASP, né? Ele é o método de análise e solução de problemas, ele tem 8 fases. A gente tem a identificação do problema, então primeiro identifico o meu problema, né? Qual é o problema, sua complexidade e sua importância ali naquele contexto. A outra é a observação, então onde eu vou desdobrar, ou seja, eu vou destrinchar o problema, né? Eu vou fazer uma espécie ali de pormenorização, ou seja, eu vou detalhar esse problema, para que seja então feita uma visão detalhada. A análise, né? Então, eu vou descobrir qual a causa ou causas desse meu problema em questão. Depois de feito isso, então, eu saber qual é a causa, eu vou fazer um plano de ação para mitigar esse problema ou zerar ele, né? Para bloquear justamente a causa raiz que foram desdobrados. Depois eu executo, que eu coloco o meu plano em ação, verifico, ver se ele realmente, esse plano de ação está tendo algum resultado, e se as causas, né, foram realmente neutralizadas, ou seja, se realmente aquele plano de ação ali, aquela execução está feito correto, e o meu problema está sendo de fato totalmente sanado, não tem nenhum problema, não tem nada ali que fala, tem algum indício desse problema em si voltar? Não, então estamos no caminho certo. Aí, caso contrário, se não tiver, você tem que voltar na parte de análise de novo, fazer um plano de ação e recomeçar, né? Vendo que está tudo ok, então você parte para a padronização. Então, agora, esse procedimento que você fez, o plano de ação de execução, ele vira um padrão. Então, a partir dos próximos, se porventura vier um problema nesse ou em outras máquinas semelhantes, você aplica o que foi feito nessa fase. Aí começa a fazer isso e ver que está surtindo efeito. Bom, e nada é definitivo. Pessoal. Pode ser que tenha uma variação do problema que você tem que fazer toda a análise de novo. Aí você é o mesmo procedimento, mas com a variaçãozinha ali, aí você faz todo o processo. Então isso é contínuo, pessoal. Isso faz parte da melhoria contínua. De fato, isso nunca tem um fim mesmo. E a conclusão é aquele momento de fazer uma retrospectiva em relação ao acontecido e registrar as lições aprendidas, para que se possa ir criando então um histórico de solução de problemas.
Bom, é, e o MAS, pessoal, ele vai em todo tipo de problema, principalmente os de alta complexidade, né? Então, pode ser que o problema ali ele seja extremamente complexo, ele não tenha uma fonte, mas várias fontes ali, né? Com vários fatores, né? E a complexidade, né, pessoal, ela é normal e tem que ser enfrentada e administrada. E quanto maior o número de problemas e variáveis, mais ele é complexo, né? Bom, então o MAS, pessoal, ele é uma base. Eu não posso, ele pode, você não precisa usar só ele ali, você pode utilizar junto dele outras ferramentas da qualidade. O exemplo que a gente tem aí é o ciclo PDCA, né? Que é o, no inglês, né? O Plan, Do, Check, Action, né? Então, do planejar aqui, ó, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, posso aqui identificar o problema ou a melhoria, né? Na fase do planejamento. Então, para isso, o que que eu posso utilizar como ferramenta? Uma folha de verificação, posso fazer por um brainstorm, um fluxograma ou um diagrama de Pareto. Ainda na fase aqui do planejamento, eu tenho agora as observações. Então, dele eu posso fazer a partir de uma folha de verificação, um fluxograma ou 5W1H. Depois eu parto para análise, que eu também posso fazer com uma folha de verificação, um brainstorm, um diagrama de Pareto e de Chikawa, um histograma, um diagrama de dispersão e as cartas de controle. E o plano de ação, né, que está dentro do planejamento, tanto no plano de ação e na ação, que na fase do aqui eu vou usar o 5W2H, folha de verificação, brainstorm e também o diagrama de Pareto. Então, todos esses, posso usar um, posso usar dois, posso usar vários. Então, isso não impede de cada fase aqui, cada etapa do meu PDCA, eu utilizo dessas ferramentas. Então, essas ferramentas auxiliam muito, por exemplo, na visualização do problema. E principalmente se o meu problema for extremamente complexo, então quanto mais ferramentas de qualidade eu utilizar, é melhor. É melhor para eu visualizar, vamos dizer, para eu destrinchar esse problema complexo, eu conseguir então ter uma visão macro. Né? Porque se é um problema complexo, então eu tenho vários fatores ali que originam aquele problema. Então eu tenho que estudar muito bem cada uma dessas origens de problema para eu poder então executá-lo e mitigá-los, né, zerá-los ali, né. Na fase do check, né, então é a verificação se ele foi efetivo, posso fazer com um histograma, que é a folha de verificação e as cartas de controle. E o action, né, que é o padronizar, então deu tudo certo, né, o plano de ação foi efetivo, então agora eu vou padronizar e depois vou concluir. Bom, falando sobre cada um deles aí, então a folha de verificação, pessoal, ele vai ser uma planilha ou um formulário onde eu vou coletar dados, onde vão ser analisados ou utilizados no processo de melhoria. São exemplos de folha de verificação também os checklists, né, que também são listas de informações pré-estabelecidas, né. Então, geralmente ali tem um checklist de pré-verificação, de verificação de conclusão, o checklist é bastante utilizado na indústria, né? Principalmente quando está muitas coisas muito bem, os processos muito bem padronizados, né? Bom, então é um procedimento que pode não estar adequado, ou seja, ele é um meio para inspeção do processo por algumas perguntas prontas, né? Que é o famoso sim, não ou não se aplica, né? Geralmente tem essas três alternativas, né? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Então, por exemplo, tem a empresa, o setor, qual que é a peça, qual que é a data, sessão, operação, quais são os defeitos, né? Então, quais são os possíveis defeitos aqui, qual é a máquina, quem que opera essa máquina, né? O dia que ele operou, o dia que o outro operador ali na máquina operou ali, quais foram os tipos de defeito. Então, é como se fosse ali um diário mesmo um diário ali da máquina, né? Então, por exemplo, num dia, numa segunda-feira, nada ocorreu. Terça-feira, a máquina apresentou um ruído anormal. Aí o pessoal da manutenção viu que os operadores estão escrevendo ali, e eles conseguem dar um monitoramento na peça, na máquina, né?
Bom, a outra ferramenta, pessoal, é o fluxograma, né? Então, ele representa dados também de um processo produtivo, de manutenção do serviço também de maneira esquemática. Então, consigo dar uma visualização mais espacial do meu processo ali, esquematizado, né? Então, ele utiliza formas geométricas, então, são os quadrados ou retângulos, círculos e losangos, e cada forma geométrica, né, tem uma função específica, né? E o círculo, ele representa o início e o fim de um fluxo das tarefas. O losango indica pontos de decisão, né, onde eu vou ramificar, né? Se é sim, vou para um lado, se é não, vou para o outro. E o retângulo representa uma ação, né? Então eu faço uma ação, passo para o próximo, né? E assim fica mais fácil ali de, por exemplo, ver os vários caminhos que podem ser tomados em um fluxo, né? Em um fluxo ali, principalmente de processo, e se tratando especificamente de um processo de manutenção. Bom, outro também, pessoal, que ajuda muito na manutenção é o chamado diagrama de Chicago, espinha de peixe. Essas ferramentas, não só essas, outras, pessoal, não é utilizado só na manutenção, você pode utilizar em todo qualquer área, projeto, até na sua área pessoal também, financeira. Então, ela é, vamos dizer assim, multidisciplinar, por assim dizer, você pode utilizar em qualquer área, né? Então, ela é uma estrutura, né, como o próprio nome fala, em formato de espinha de peixe, né, onde ela é relativa à causa de um determinado problema, né? Então, é chegar a uma causa raiz analisando sua relação de causa e efeito. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, pessoal, a gente seleciona um problema, né, qual é o problema que a gente quer resolver, para identificar a sua causa, né? E através do brainstorm a gente identifica ali, né, as possíveis causas, né? Então, aí a gente pode separar por mais diferentes categorias. Então, por exemplo, método, máquina, né, equipamentos, materiais, recursos, pessoal, mão de obra, ambiente, setor, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Por exemplo, desgaste do rolamento. Então, a gente quer solucionar esse problema. Quais são as causas de um desgaste do rolamento? Pode ser uma causa, pode ser mão de obra. A pessoa pode ter não ter alinhado ali, não encaixado corretamente o rolamento, ou ele não lubrificou corretamente. Não, pode ser da própria máquina. A própria máquina já veio com um defeito de fábrica, né? Pode ser por falha mecânica, né? Por defeito de projeto, ou não veio sem lubrificação. Medições, né? Pode ser uma medição ali de ajuste que foi feita também de forma errada, né? Até medição mesmo de projeto também pode ser, né? Um método pode ser um método de instalação que deu problema, ou um método de operar que também não está errado, o próprio método da manutenção que também foi feito incorretamente. Material que é incompatível, ou seja, são várias causas ali que a gente vai tentando achar a sua causa raiz, né? Onde de fato ali gerou esse problema e solucioná-lo, né? E outro é o brainstorm, né, pessoal? O brainstorm, né, traduzindo, é a famosa tempestade de ideias ou geradora de ideias, né? Então, primeiro ali você tem um problema, aí você joga várias ideias, não tem que negar a ideia B, não existe isso, não. O brainstorm pode jogar várias ideias ali, o ideal do brainstorm é utilizar não só as pessoas que estão envolvidas diretamente no problema, você pode pegar pessoas que estão totalmente alheias e pedir para ela dar sugestão. Isso é uma boa iniciativa, porque pessoas de fora podem ter uma visão diferente, pode até te ajudar a ver o problema de uma perspectiva diferente, porque a gente fica ali meio que afunilado naquele problema, está acostumado ali, uma vez a pessoa de fora vê uma coisa totalmente diferente, que você talvez não pensou e falou, opa, é verdade. Talvez aquela pessoa de fora viu ali, percebeu, posso estar utilizando essa sugestão aí, essa provável causa, né? Então, o brainstorm é isso. Aí, depois que fez essa tempestade de ideias ali, você filtra aquelas mais importantes para ir depois trabalhando elas de forma individual, né, mais específica. Ok, pessoal? Então, aqui são mais exercícios de passagem, certo? Não é pontuado. Bom, pessoal, então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar. Bom, pessoal, então é isso aí. Vou desejar a todos boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima.